E aí, tudo certo até aqui? Eu espero que você esteja conseguindo acompanhar as aulas. Se você ainda não está se sentindo confiante, não tem problema. Você volta, assiste as aulas anteriores. E quando você tiver já dominado o assunto, você volta e assiste a partir dessa aqui. É importante que você domine esse conteúdo inicial de representação, de conversão, de números binários, porque ele vai ser a base para a gente utilizar daqui para frente, beleza? Na aula anterior, eu falei com você sobre uma conversão de número fracionário decimal para binário e vice-versa. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre o I3E754 e a representação em ponto flutuante. E por que o tema da aula de hoje é essa de ponto flutuante? Porque a conversão de decimal fracionário para binário, utilizando aquele método que a gente viu lá na aula anterior a essa, ele tem uma série de limitações. A primeira delas é com relação à representação de alguns números. Eu mostrei para você que um número lá, ele conseguia fazer uma conversão e obter um número finito após a conversão para binário. E outro exemplo que eu mostrei para você, ele não conseguia gerar um número finito, acabava gerando uma dízima. E essa dízima, a gente teve que truncar essa dízima para poder representar o número decimal fracionário em binário. E isso acaba gerando erro na representação dele. Então, tem essa primeira limitação, e a outra limitação dessa forma de representação é, se você tiver um número muito grande ou muito pequeno, você vai precisar de uma representação binária muito extensa. E isso pode acabar comprometendo o armazenamento no seu computador ou sistema digital que use algum elemento de memória. Então, pensando nisso, nessa limitação, o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, o I3E, ou IEEE, ele criou um padrão chamado I3E754. E o que é que esse padrão faz? Esse padrão ele vai dizer para você quais são as normas, como você pode implementar isso numa CPU para que possa ser armazenado um número em ponto flutuante e as características de como essa representação ela pode ser interpretada pelo usuário. Estão preparados aí para a gente começar? Então vamos embora. Bom, a notação de ponto flutuante, ou padrão I3E754, ela pode ser classificada em 3 níveis de precisão. O primeiro nível de precisão é o que a gente chama de precisão simples ou single precision. Ela vai ter 32 bits para representar. Essa é uma das características. A segunda é a que a gente chama de double ou dupla, double precision. Essa precisão dupla, ela utiliza 64 bits. E por fim, você tem a Double Extended Precision, que é a precisão dupla estendida, que você vai utilizar 80 bits para representar o seu número em ponto flutuante. Aqui a gente só vai ver esses 2 tipos de precisão, beleza? Nessa aula só 32 e 64 bits, que são os mais utilizados. A representação 754 ela tem uma forma numérica, que é a forma que você visualiza essa representação. A forma numérica ela é composta por 3 elementos. Então essa forma numérica ela vai ter menos 1 elevado a S, M, 2 elevado a E. Essa forma numérica aqui, grave bem, cada elemento desse aí ele vai ter uma forma como ele é representado na notação de ponto flutuante. O seu S, nesse ponto aí, S é do sinal, porque todo número ele pode ser positivo ou negativo, não é verdade? A gente vai ver um tipo de representação futuramente chamada de representação em complemento de 2, mas aqui a gente vai se ater à representação mais simples que chama de sinal magnitude. Então na representação que a gente chama de sinal magnitude, você precisa de 1 bit para representar o sinal do seu número binário. Se o número ele é positivo, você usa 0 para representar o sinal. E se o número é negativo, você utiliza 1.
E onde é que vai esse sinal? Como nos números decimais, o sinal vem à frente do número, né? No âmbito dos números binários, a mesma coisa. Então, como exemplo, se eu tivesse o número menos 4 em decimal, e eu quisesse representar nessa notação o sinal magnitude em binário, eu teria que pegar o meu sinal aqui é negativo, então negativo você usa 1, é o seu sinal. E a magnitude, aqui é 4, eu vou ter a representação do 4 ao lado, 1, 0, 0. Então esse número aqui, ele é menos 4 na representação sinal magnitude. Beleza? Isso aqui, lembre-se que é o seu sinal. Se eu quisesse, por exemplo, mais 7. Então mais 7 eu teria o sinal, que é 0, e a magnitude do 7, que é 1, 1, 1. Então, aqui eu tenho o meu sinal e aqui a magnitude. Isso aqui representa o meu sinal mais 7. Beleza? E por que aqui menos 1 elevado a S? Se você pegar esse menos 1 aqui elevado a S, ora, se S for positivo, se o seu número binário for positivo, o seu S é igual a 0. O que vai levar a menos 1 elevado a 0, que vai ser igual a 1. Isso aqui vai ser 1 multiplicado por isso, que vai ser um número positivo, não é verdade? E se seu S for igual a 1, que é o sinal negativo, né? Você vai ter menos 1 elevado a 1, que isso aqui vai me dar menos 1. Então é a representação do seu número negativo, não é verdade? Na sequência, a gente tem que falar também sobre o tamanho, né? Como assim o tamanho? A sua representação em ponto flutuante, ela quando vai para a memória do computador, ela ocupa um espaço, geralmente é dentro de um registrador, que vai armazenar esses bits. Então esse tamanho, ele vai estar lá dividido, onde você vai representar aqui o sinal, aqui vai vir o seu expoente, e aqui vai vir a sua mantissa. O que acontece? Esse tamanho ele depende, o sinal ele vai ser sempre o mesmo. Para eu representar um sinal, se é positivo ou negativo, eu só vou precisar de um bit. Só que o tamanho desses elementos aqui varia. Varia de acordo com a precisão. Ou seja, na precisão simples, lá no meu Single Precision, que é de 32 bits, eu vou ter as seguintes características. O meu expoente, ele vai ter 8 bits. A minha mantissa, ela vai ter 23 bits. E o meu sinal, ele só vai ter um bit. Só preciso de um bit para representar ou 0 ou 1, não é verdade? E no caso, se for Double Precision, que aqui são 64 bits, aí muda. O expoente ele vai ser maior, ele vai precisar de 11 bits para representar. A sua mantissa ela vai precisar de 52 bits. E o seu sinal, como eu falei, 1 bit apenas. Então, se você somar todos aí, você vai obter 64 bits. Então, esses tamanhos ele mudam de acordo com a representação. Outra característica importante é como você representar a mantissa, né? A sua mantissa, ela geralmente é representada de forma normalizada. E o que quer dizer uma mantissa representada de forma normalizada? É quando ela é representada entre 1 e 2, né? Ela é maior ou igual a 1 e menor que 2, ou seja, representada até 1,9999, enfim. Exemplo, se eu tiver um número 1,0325,
eu posso representar ele por uma parte inteira, 1, somado com a parte fracionária. Então, como eu estou normalizando esse número, que consiste em você colocar o 1 somado com uma parte fracionária, isso aqui é a parte fracionária, né? A sua mantissa, ela sempre vai ter a característica de ser 1 mais a parte fracionária. Então, o que acontece? Ao invés de você representar esse 1 mais a parte fracionária lá no seu registrador, né? Você armazenar nessa parte aqui, você na verdade aqui armazena a parte fracionária. Porque como esse 1 aqui ele já está subentendido na representação, já que ela está sendo normalizada, que é equivalente a você representar nesse intervalo a mantissa, né? Então, você só precisa armazenar a parte fracionária, porque o computador vai entender automaticamente que eu vou ter que somar 1 com essa parte fracionária para poder saber qual é o meu número, né? De fato. Então, lembre-se que aqui tem o sinal expoente e aqui no caso vai a parte fracionária que você está armazenando, né? E por fim, como é que é o expoente, né? O expoente é só colocar em binário e ele vai ser representado? Não. O expoente ele é representado de forma polarizada. Como assim, né? Você polarizar um expoente. O seu expoente ele vai ser dado por essa fórmula. Expoente menos bias. Esse bias aqui é o que a gente chama de polarização. E para que serve essa polarização? É para eliminar o sinal do expoente. Porque lembre-se que você está representando um número que é em ponto flutuante, que ele pode ser maior que 1 ou menor que 1. Não é verdade? Se ele for maior que 1, ele vai ter um expoente positivo. Se ele for menor que 1, ele vai ter um expoente negativo. Então, para você não ter também, inclusive, o sinal do expoente para ser representado, você faz o que a gente chama de polarização ou representação em excesso. Isso aqui também é chamado de representação em excesso. Então essa polarização ela vai depender da representação que você está utilizando. Da representação que eu digo com relação à precisão. Então, esse bias ele vai ser de 127 se for precisão simples. Precisão simples, lembre que é isso aqui, né? Single precision, vou colocar aqui precisão simples, para a gente colocar a sigla, e aqui vai ser precisão dupla. Beleza? PSPD. Então aqui se é precisão simples é 127 e é 1023 se for precisão dupla. Beleza? E aqui, repare que eu estou colocando esse ESP aqui, e é exatamente esse ESP aqui, ó, que você está colocando. Não confunda esse ESP que vai nesse registrador com esse Ezinho aqui, que é de expoente também. Esse ESP a gente está colocando como o expoente binário lá que vai para o registrador, né? E esse E aqui é o expoente que você obtém quando escreve o número em notação de ponto flutuante. Beleza? Bom, vamos fazer dois exercícios agora para tentar fixar essa noção de representação em ponto flutuante. Eu trouxe para cá um exemplo que a gente vai fazer com precisão simples e precisão dupla, beleza? Então vamos fazer o primeiro exemplo. Exemplo 1 aqui, a gente vai utilizar precisão simples. Qual é a característica da precisão simples? Para a gente relembrar, né? O seu expoente ele vai ser representado por 8 bits. A sua mantissa, que na verdade a gente vai representar a parte fracionária. Lembre-se que a mantissa está normalizada, 1 mais uma parte fracionária. E a gente representa a parte fracionária. Então a sua mantissa, que na verdade é a parte fracionária que você vai representar, ela é representada através de 23 bits. E o seu sinal é somente um bit, se o número é positivo ou negativo.
Então, como exemplo, vamos pegar esse número aqui, 15.000, deixei anotado aqui para a gente fazer, 15.213. Geralmente, em decimal, como é que você faz? Você pega esse número aqui, anda as casas aqui para definir o expoente da base 10, não é verdade? Então, aqui foi 1, 2, 3, 4. Então, ficaria 1,5 e multiplica 10 a quarta. Na verdade, 1,5 não, 1,5213, né? Vezes 10 a quarta. Lembrando também que esse número é positivo, né? Ele é positivo e aqui positivo. É assim que a gente representa. Como é que seria isso em binário, né? Em binário você vai pegar esse número, vou falar a verdade aqui, ó, 15.213 em decimal, e vai passar ele para binário primeiro. Você pode usar a calculadora do Windows, eu já fiz aqui para a gente agilizar no nosso processo. Isso vai me dar esse número aqui. Então esse é o seu número binário equivalente a 15.213. Repare que ele é um número relativamente extenso, né? Então como é que eu faço para representar ele da forma de ponto flutuante? Eu vou fazer o que eu fiz com o número decimal. Vou correr aqui e contar quantas casas tem para eu colocar na mantiça normalizada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 casas. Então eu posso reescrever isso aqui como 1,11, 0,11, 0,11, 0,11, 0,1, que multiplica 2 elevado a 13. Repare que eu estou usando a base binária agora, não é verdade? E esse número, como ele é positivo, o seu sinal, esse número aqui é positivo. Então, na sua representação, o seu sinal vai ser igual a 0, não é verdade? E o sinal só usa um bit, vai ser igual a 0. O próximo passo é a minha parte fracionária que eu vou representar. Será essa aqui, lá, né? E você tem o seu expoente aqui, 13. Lembre-se que com o expoente na precisão simples, o seu expoente ele passa por um processo de polarização, né? E para a precisão simples, esse bias aqui, precisão simples, ele é igual a 127, e na precisão dupla a gente viu que é igual a 1023. Lembre-se que esse é o seu Ezinho, né? E quando a gente vai armazenar, a gente está armazenando num registrador. Vamos desenhar um registrador aqui. Que ele vai ter o seu sinal, ele vai ter aqui o seu expoente e aqui ele vai ter a parte fracionária. Lembrando que aqui eu tenho 1 bit, aqui eu vou ter 8 bits e aqui eu preciso ter 23 bits. Não é verdade? Então vamos lá. O expoente vai ser por essa conta, né? O seu exp vai ser igual ao E mais o seu bias, que vai ser igual meu E13 somado com 127. Isso aqui vai me dar 140. 140 em decimal. Como é que é isso aqui em binário? Vai me dar 100,011,00. Então isso aqui é 140. E a parte fracionária? Repare que a parte fracionária, eu tenho quantos bits na parte fracionária? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tenho 13 bits na parte fracionária, mas eu preciso de 23. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso completar com zeros. Como isso aqui é uma parte fracionária, você pode completar com zeros na parte direita, pois ele não vai alterar o valor da palavra. Não é verdade? Se fosse um número inteiro e eu acrescentasse zeros do lado esquerdo, eu também não alteraria o peso ou o valor da palavra. Mas se eu acrescentasse do lado direito para um número inteiro, eu alteraria o valor da palavra, não é verdade? Repare que 100, que é 4,
1, 0, 0 em binário, que é 4, se eu adicionar mais um 0 aqui na direita, isso aqui muda para 8, na verdade, em decimal. Então altera o valor, não é isso? Mas se eu pegar um número fracionário, não vai alterar o valor, não é verdade? Porque se eu pegar 1,02 em decimal e eu fizer 1,020, esse zero aqui não vai alterar o valor do meu número fracionário, não é verdade? Então, no fim, esse registrador aqui vai ficar como? Você tem a seguinte configuração. O seu sinal é 0, lembre-se que a gente já calculou o sinal aqui, então aqui é 0 do seu sinal. Você tem a parte do expoente, a parte do expoente aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bits já. Então vou ter aqui 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Isso aqui é o seu expoente. E a parte da mantissa eu vou colocar isso tudo e preciso preencher com os demais zeros. Eu preciso escrever os zeros adicionais? Não. Você pode representar da seguinte maneira. Você pode pegar a parte fracionária, aqui é 11, 0, 11, 0, 11, 0, 11, 0, 1. Você colocar um 0 aqui, 3 pontinhos e 0. Está dizendo que você já preencheu, no caso aqui da precisão simples, 23 bits, aqui você vai ter 8 e aqui você vai ter 1 bit. Tranquilo? Vamos para o segundo exemplo. Usando agora o exemplo 2, a gente vai usar precisão dupla. Aqui a gente vai usar Double Precision. Na Double Precision, o seu expoente ele tem 11 bits. A sua mantissa, no caso parte fracionária, ela vai ter 52 bits. E o seu sinal é 1 bit. Mesmo processo que a gente já fez. Vamos pegar um outro número agora. Vamos pegar o número 178,125. Se você fosse fazer no processo decimal, já sabe. Esse número seria escrito como 1,78125, que multiplica 10 ao quadrado, não é verdade? Mas lembre-se que você está fazendo a representação de números binários, né? Então, o que eu vou fazer nesse ponto aqui? Eu vou converter essa parte em binário e essa parte em binário. Lembre-se que você está com um número aqui fracionário. Então, a gente já viu como é que faz isso na aula passada, a conversão do número fracionário decimal para um número fracionário em binário. Então, você pode fazer depois para conferir. Eu já deixei pronto aqui para acelerar o nosso processo. Isso aqui vai me dar 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, vírgula 0, 0, 1. Isso aqui em binário, fracionário, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar com essa vírgula até deixar a mantissa normalizada. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse número aqui eu posso reescrever ele como 1,011, 00, colocar mais próximo aqui, né? 0, 001 e multiplica 2 elevado a sétima, né? 11 não, a sétima. Lembre-se que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 a 7. Ele é um número positivo. Então, se ele é um número positivo, o seu sinal vai ser igual a 0. Até aí, beleza, né? Essa parte vai ser a parte fracionária, que vai ser armazenada. Como ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bits, você vai ter que complementar com zeros aí, né? Tem 10 bits, representa com 52 bits, você vai ter que colocar mais 42 zeros. Mas eu preciso escrever? Não, né? E o expoente, o seu é igual ao seu expoente mais o seu bias, ou subtraído o bias. Lembre-se que para Double Precision, para precisão dupla, o seu bias é igual a 1023. Então, o seu E está aqui e eu quero obter o meu ESP, vai ser igual
ao meu E, que é 7, somado com 1023. Isso aqui vai me dar 1030. Em decimal, né? Isso aqui em binário vai me dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, 11, 0. Repare quantos bits tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bits aqui, beleza? Então isso aqui está em binário. Aí como fica a representação no registrador? Você vai ter o seu registrador de precisão dupla. Aqui você vai ter o seu sinal, que vai ser 0, já que é um número positivo. Aqui você vai ter o seu expoente, que vai estar com 11 bits, lembre-se. Então, o seu expoente aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 0. E aqui vai estar a parte fracionária, que será 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Aí lembre-se que você coloca 3 pontinhos, coloca um 0 aqui antes, né, para informar. Está completando com 0 e 0. Então aqui eu vou ter 52 bits. Aqui eu vou ter 11 bits. E aqui eu vou ter 1 bit apenas. Beleza? Então é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo porque eu não queria quebrar a linha de raciocínio. Essa aula de representação em ponto flutuante eu poderia ter dividido em 2 aulas, mas eu escolhi colocar em uma aula só para a gente não quebrar a linha de raciocínio e conseguir concluir esse assunto. Então aqui vai os highlights da aula de hoje, né? Vimos como é que é dividido a parte de ponto flutuante. Ele tem precisão simples, precisão dupla e a precisão dupla estendida, só que a gente só aborda o precisão simples e precisão dupla, que são os mais utilizados. Vimos também a forma matemática de como é representado um número em ponto flutuante. E vimos também que a mantissa e o expoente ele tem características peculiares, né? A mantissa ela é normalizada, então você vai representar sempre como 1 mais uma parte fracionária, e é essa parte fracionária que vai estar contida lá no registrador que armazena o número em representação em ponto flutuante, porque o computador vai entender que vai ter que somar mais 1, porque ele está armazenando a parte fracionária. E vimos também que o expoente ele é polarizado, ou representado com uma forma de excesso, né? A polarização vai depender da precisão. Se for precisão simples, mais 127, e se for precisão dupla, você tem que somar com 1023. Então é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiver alguma dúvida ou não entendeu o assunto, procure rever o vídeo. Se a dúvida persistir, entre em contato comigo, me mande mensagem. Junto desse vídeo eu vou anexar um material que fala mais sobre essa representação em 3E754. E assim que terminar a aula, é bom você dar uma lida, dar uma consultada. E qualquer coisa, entre em contato comigo, beleza? Vejo vocês agora na próxima aula. Até mais.